Ana acordou sobressaltada com o som de vozes alteradas na sala de estar da casa antiga em Lisboa. Seu coração disparou ao reconhecer a voz de sua mãe, gritando algo sobre pecado e vergonha. Sem hesitar, ela desceu as escadas correndo, apenas para encontrar sua família reunida em torno de uma pilha de cartas antigas espalhadas na mesa, cartas que ela havia escondido por anos, revelando seus sentimentos mais íntimos por Mariana, sua ex-namorada. A revelação veio como um soco. Sua irmã mais velha, Teresa, havia vendido aquelas cartas para Mariana por 7.000 euros, alegando que era para pagar dívidas da família, e agora todos sabiam dos segredos que Ana pensara estarem seguros. O ar ficou pesado com acusações, e Ana sentiu o mundo desabar ao seu redor, questionando se o coming out que fizera meses antes havia sido uma vitória ou o início de uma traição impensável. Naquele momento, Ana se lembrou vividamente do dia em que decidira contar à família sobre sua orientação sexual. Era uma noite chuvosa de outono, o cheiro de castanhas assadas preenchendo as ruas de Alfama. Ela havia reunido coragem após anos de luta interna, escondendo namoros e sofrendo com a pressão de uma sociedade portuguesa ainda conservadora, onde a igreja e as tradições familiares ditavam normas rígidas. "Eu sou lésbica", dissera ela, tremendo, esperando rejeição. Em vez disso, sua mãe a abraçara, chamando-a de corajosa, e seu pai a sentira, dizendo que o amor era o que importava. Teresa, sempre pragmática da família, sorrira e prometera apoio incondicional. Aquela noite parecera um milagre, um ponto de virada onde Ana finalmente se sentira livre para ser ela mesma. Mas agora, ali na sala, com as cartas expostas como provas de um crime, Ana via a hipocrisia estampada nos rostos deles. Teresa justificava, foi para salvar a casa, Ana. Os bancos iam nos despejar. Mariana ofereceu o dinheiro, e eu pensei que era o melhor. O pai baixava a cabeça, envergonhado, enquanto a mãe chorava, murmurando orações. Ana sentiu uma raiva surda crescer dentro dela, misturada a uma dor profunda. Como podiam elogiar sua coragem e depois vendê-la como mercadoria? A partir dali, o dia se transformou em um turbilhão de confrontos. Ana exigiu explicações, sua voz ecoando pelas paredes caiadas da casa centenária. Teresa, com os olhos evasivos, admitiu que havia revistado o quarto de Ana semanas antes, encontrando as cartas escondidas em uma caixa sob a cama. Elas continham confissões de amor, descrições de noites roubadas em praias de Cascais e reflexões sobre o medo de ser descoberta. Mariana, a ex que terminara o relacionamento por pressão familiar própria, aparentemente procurara Teresa em segredo, oferecendo dinheiro em troca dos documentos para usá-los em uma disputa judicial por bens compartilhados durante namoro. "Ela disse que precisava de provas para provar que você manipulou", explicou Teresa, mas Ana sabia que era mentira. Mariana sempre fora vingativa, especialmente após Ana recusar-se a voltar para o armário. A família, endividada por causa de um negócio falido do pai, vira na oferta uma salvação rápida. O preço? A privacidade e a dignidade de Ana. Ela se sentiu traída não só pela irmã, mas por todos que haviam fingido aceitação. Naquele confronto, Ana gritou: "Vocês me chamaram de corajosa, mas agora me tratam como uma aberração que pode ser vendida." O pai tentou intervir, falando de amor familiar, mas suas palavras soavam vazias. Ana saiu batendo a porta, correndo pelas ruas íngremes de Lisboa, o Tejo ao fundo como um espelho de sua turbulência interna. Enquanto caminhava, Ana mergulhava em memórias que explicavam sua vulnerabilidade. Crescer em uma família católica devota em Portugal significava lidar com expectativas rígidas, casamento, filhos, uma vida normal. Desde adolescente, ela sentira atração por meninas, mas escondera isso por medo de rejeição. Mariana entrara em sua vida na universidade, em Coimbra, onde estudavam literatura. Seu romance fora intenso, cheio de passeios pelos jardins botânicos e debates sobre poesia de Sofia de Mel Brainer. Mas a pressão social as separara. Mariana cedera à família conservadora, casando-se com um homem por conveniência, enquanto Ana escolhera a autenticidade, mesmo sozinha. O coming out para a família fora um ato de rebelião inspirado por movimentos LGBT em Lisboa, como as Marchas do Orgulho. Agora, essa escolha a deixava exposta. Parando em um café à beira-rio, Ana ligou para sua melhor amiga, Sofia, que também era lésbica e lutava contra preconceitos no trabalho. "Eles me venderam, Sofia."
Como se eu fosse nada. Sofia ouviu, oferecendo consolo, mas Ana sabia que precisava decidir: confrontar Mariana ou perdoar a família. A noite caía e, com ela, uma determinação fria se instalava. Ela não seria vítima, lutaria pelas consequências dessa traição. O conflito escalava quando Ana decidiu enfrentar Teresa sozinha. Voltando para casa à meia-noite, encontrou a irmã acordada, fumando no terraço com vista para o castelo de São Jorge. Porquê, Teresa? Porquê eu? Perguntou Ana, voz baixa mas firme. Teresa, sempre a mais velha protetora, que sacrificara estudos para ajudar os pais, desabou em lágrimas. Eu pensei que era temporário. Que você superaria. Mas a dívida era sufocante. Revelou que o pai estava doente, com custos médicos altos, e que a venda fora um ato desesperado. Ana ouvia, dividida entre empatia e fúria. Como equilibrar o amor familiar com a autopreservação? Naquela conversa, emergiam camadas de ressentimento. Teresa invejava a liberdade de Ana, enquanto Ana via a irmã como conformista. O diálogo virava acusação mútua, com Teresa defendendo que em Portugal, famílias se sacrificam umas pelas outras, e Ana retrucando que sacrifício não incluía traição. Ao final, Ana pegou as cartas restantes e as queimou no fogão, simbolizando o fim de sua ingenuidade. Mas o dano estava feito, rumores se espalhariam e sua vida social, já frágil, ruiria. Dormiu mal, sonhando com olhares julgadores na rua, sentindo o peso da sociedade portuguesa, onde o progresso LGBT colidia com tradições arraigadas. No dia seguinte, Ana acordou com uma mensagem de Mariana: encontremo-nos no mirador da Senhora do Monte. Temos assuntos pendentes. O convite soava como uma armadilha, mas Ana aceitou, impulsionada por uma necessidade de closure. O miradouro, com sua vista panorâmica de Lisboa, era onde elas haviam se beijado pela primeira vez, anos atrás. Agora, o lugar carregava a ironia amarga. Mariana esperava lá, elegante em um vestido solto, cabelo loiro ondulado pelo vento atlântico. Você sabe porque comprei aquelas cartas, disse ela, sem preâmbulos. Ana a encarou, notando as linhas de estresse no rosto outrora sereno. Mariana explicava, após o casamento forçado, ela lutava em um divórcio contencioso e as cartas provariam sua confusão passada, ajudando a ganhar custódia de bens. Mas Ana via além, era vingança por Ana ter seguido em frente, namorando abertamente enquanto Mariana sufocava em uma vida heteronormativa. Você me abandonou primeiro, acusou Ana. O confronto escalava, vozes elevadas e quando sobre os telhados vermelhos. Mariana admitia arrependimento, mas defendia sua escolha. Minha família me pressionou. Eu não tive sua coragem. Ana sentia pena misturada à raiva, ambas vítimas de um sistema que punia o amor não convencional. Mas a traição de Mariana, comprando segredos, era imperdoável. Você pagou por minha dor, disse Ana, virando-se para ir embora. Mariana a segurou pelo braço. Espere. Eu posso devolver o dinheiro à sua família. Era uma oferta tentadora, mas Ana recusou, escolhendo integridade sobre conveniência. Aquela decisão a custaria. Sem o dinheiro, a família enfrentaria despejo e a culpa a corroeria. De volta à casa, o clima era tenso. O pai, Manuel, chamou Ana para uma conversa no jardim, onde oliveiras antigas sombreavam bancos de pedra. Ele confessava sua fraqueza, eu sabia da venda, filha. Autorizei porque estava desesperado. Ana ouvia, chocada. Manuel, sempre o pilar da família, revelava lutas internas com sua própria educação conservadora. Cresci em uma época onde isso era tabu. Mas te amo. No entanto, sua aceitação era superficial, ele temia o que os vizinhos diriam, especialmente na comunidade católica de Bairro Alto. Ana questionava, então por que fingir apoio? Ele admitia medo de perdê-la, mas priorizara finanças sobre ética. Essa revelação aprofundava o conflito de Ana. Perdoar significaria validar a traição, mas rejeitar a família a isolaria em uma sociedade onde laços sanguíneos eram sagrados. Decidiu confrontar a mãe, Rosa, que rezava na capela da casa. Rosa, devota, via a homossexualidade como teste divino. Deus te ama, mas o pecado.
Ana interrompia: meu amor não é pecado. O debate virava emocional, com Rosa chorando por salvar a alma de Ana e Ana defendendo sua identidade. Saía dali exausta, sentindo o peso da pressão religiosa em Portugal, onde a Igreja ainda influenciava leis e opiniões. Buscando apoio externo, Ana foi a um centro LGBT em Lisboa, o Arco-Íris, onde ativistas lutavam por direitos. Lá encontrou Clara, uma conselheira experiente que ouvira histórias semelhantes. Muitas famílias portuguesas fingem aceitação, mas o preconceito persiste, disse Clara. Ana compartilhava sua história, sentindo alívio ao não ser julgada. Clara sugeria terapia, mas também ação legal contra Mariana por invasão de privacidade. Ana ponderava: processar traria exposição pública, alimentando tabloides e fofocas em redes sociais. Em Portugal, apesar de leis progressistas como o casamento igualitário desde 2010, o estigma social permanecia, especialmente em famílias tradicionais. Ana decidia não processar ainda, optando por confrontar internamente. Mas uma ligação de Teresa mudava tudo. Mariana está espalhando as cartas online. Anónimo, mas eu sei que é ela. Ana acessava o Twitter, vendo trechos distorcidos de suas confissões viralizando em fóruns conservadores. O pânico invadia, seu emprego como professora de literatura estava em risco, em uma escola católica. A decisão de revidar se tornava inevitável, mas a que custo? O alto trâmite chegava quando Ana marcava um encontro com Mariana em um café no Chiado. Desta vez, levava uma gravação secreta, preparada com a ajuda de Sofia. Admita que comprou para me machucar, exigia Ana. Mariana, pressionada, confessava: sim, foi vingança. Você seguiu livre enquanto eu sofro. A admissão era um triunfo amargo. Ana sentia empatia por Mariana, presa em um casamento infeliz por pressão familiar. Mas a traição exigia justiça. Entregava a gravação a um advogado amigo, iniciando um processo por difamação. A família reagia mal. Teresa via como ingratidão, o pai como escândalo. Você está destruindo-nos todos, dizia Rosa. Ana respondia: vocês me destruíram primeiro. O conflito familiar escalava para um jantar tenso, onde acusações voavam. Ana anunciava que se mudaria, escolhendo independência sobre laços tóxicos. A dor era imensa. Deixar a casa significava romper com raízes, mas ficar era sufocante. Naquela noite, sozinha em um hotel barato, Ana refletia sobre escolhas. Sua coragem inicial custara caro, mas também a fortalecera. Os dias seguintes traziam uma onda de repercussões sociais. No trabalho, colegas cochichavam e o diretor chamava Ana para uma reunião. Há rumores sobre sua vida pessoal. Isso afeta a imagem da escola. Ana defendia-se, citando leis antidiscriminação, mas sentia o preconceito velado. Em Portugal, apesar de avanços, educadores LGBT enfrentavam escrutínio em instituições religiosas. Decidiu lutar, contatando sindicatos, mas o stress a consumia. Internamente, questionava se o coming out valera, liberdade versus isolamento. Uma visita surpresa de Sofia ajudava: você não está sozinha. A comunidade está aqui. Juntas, participavam de uma reunião no Arco-Íris, onde Ana compartilhava sua história, inspirando outras. Mas a vulnerabilidade expunha mais dor. Uma mensagem anônima ameaçava: volte para o armário ou sofra. O medo se instalava, mas Ana escolhia resiliência, publicando um artigo anônimo em um blog LGBT sobre traição familiar. O confronto com a família atingia pico quando Ana retornava para pegar pertences. Encontrava todos reunidos, como em uma intervenção. Teresa liderava, par com o processo. Mariana devolveu parte do dinheiro. Ana via hipocrisia, aceitavam o suborno, mas culpavam-na por reagir. O pai, fraco pela doença, suplicava unidade. Rosa invocava Deus. Ana explodia: vocês venderam minha alma por euros. Que moral têm? A discussão virava caos, com Teresa admitindo inveja: você viveu seu amor abertamente. Eu casei por dever. Revelações surgiam. Teresa tivera um romance lésbico na juventude, sufocado pela família.
Ana via paralelos, sentindo compaixão, mas não perdão imediato. Decidia: eu amo vocês, mas preciso de espaço. Saía, carregando caixas para um apartamento alugado em Moraria, bairro multicultural de Lisboa. A mudança simbolizava renascimento, mas a solidão a golpeava. Buscando equilíbrio, Ana começava terapia com Clara. Sessões exploravam traumas, rejeição internalizada, medo de abandono. Suas escolhas são válidas, mesmo controversas, dizia Clara. Ana refletia sobre Mauta Nocé: vingar-se de Mariana era certo? Perdoar a família era fraqueza? Em uma sessão, chorava por Mariana, reconhecendo que ambas eram vítimas de normas sociais. Decidia retirar o processo, mas exigir retratação pública. Mariana aceitava, postando um pedido de desculpas online, admitindo o erro. A reação era mista: apoio de progressistas, ódio de conservadores. Ana ganhava aliados, mas perdia privacidade. Socialmente, amigos distantes se afastavam, temendo associação. Em uma festa LGBT, encontrava apoio, dançando sob luzes neon, sentindo pertencimento. Mas uma ligação da mãe a trazia de volta, seu pai piorou. Venha. Ana ia, dividida entre dever e autoproteção. No hospital, o reencontro era emocional. Manuel, pálido na cama, pedia perdão: eu errei. Sua felicidade importa. Ana segurava sua mão, lágrimas fluindo. Teresa e Rosa observavam, silenciosas. Ali, um vislumbre de reconciliação, a família admitia falhas, prometendo mudança. Mas Ana estipulava condições, respeito genuíno, sem julgamentos. Saía dali com esperança cautelosa, mas o dano persistia. Reflexões noturnas a levavam a questionar sociedade portuguesa, progresso legal versus cultural. Decidia engajar-se mais, voluntariando no arco-íris, ajudando outras lésbicas em crises familiares. A tensão culminava em um evento público, uma marcha do orgulho em Lisboa. Ana decidia participar, carregando uma faixa sobre aceitação familiar. Lá, via Mariana de longe, com o marido, mas olhos tristes. Um encontro acidental: desculpe, Ana. Eu desperdicei nosso amor. Ana respondia: nós duas desperdiçamos, por medo. Perdoavam-se mutuamente, fechando um ciclo. Mas a família assistia de casa, pela TV, e isso os confrontava. Teresa ligava: estamos orgulhosos, mas assustados. Ana via progresso lento. No entanto, um artigo jornalístico expunha detalhes, graças a vazamentos, e o backlash online intensificava. Comentários homofóbicos aferiam, questionando sua sanidade. Decidia contra-atacar com um vídeo no YouTube, contando sua história anonimamente, ganhando milhares de visualizações. O impacto: mensagens de apoio, mas também ameaças. A pressão a levava ao limite, considerando emigrar para um país mais aberto, como Espanha. Internamente, Ana lutava com escolhas: ficar e mudar, ou fugir? Uma conversa com Sofia ancorava: Portugal precisa de vozes como a sua. Decidia ficar, mas estabelecer limites. Com a família, jantares tentativos reconstruíam laços. Rosa começava a ler sobre LGBT, questionando crenças. Teresa admitia terapia própria, explorando identidade reprimida. O pai se recuperava, prometendo apoio financeiro honesto. Mas relapsos ocorriam, discussões sobre netos ou olhares desconfortáveis. Ana pagava o preço com ansiedade crónica, mas ganhava força. Socialmente, perdia empregos, mas ganhava um novo como ativista. A transformação era dolorosa, mas libertadora. Um twist final: descobre que Teresa não vendeu por dívida apenas, mas para financiar uma fuga própria, sonhando em viver abertamente. Confronta-a: você usou minha dor para sua liberdade? Teresa confessa: sim, e me arrependo. A traição se aprofunda, mas leva a uma aliança. Juntas, planejam confrontar normas familiares. Ana sente empoderamento, mas o custo emocional é alto. Os meses passavam e Ana via mudanças sutis.
A família participava de uma sessão de terapia coletiva, onde verdades emergiam, medos, arrependimentos. Rosa admitia preconceitos enraizados, prometendo evoluir. Manuel compartilhava histórias de juventude, revelando tolerância escondida. Teresa, inspirada, coming out como bissexual, chocando todos. Ana apoiava, mas sentia ironia, sua dor pavimentar o caminho. Socialmente, o vídeo viralizara, levando a convites para palestras. Em Porto, falava sobre danos de traições internas em comunidades LGBT portuguesas. O público aplaudia, mas perguntas desafiavam: perdoar é fraqueza? Ana respondia: é escolha com limites. Mas internamente, duvidava. O clímax emocional vinha em um jantar de Natal. A família reunida, tensões latentes. Um brinde pela honestidade. Mas uma discussão sobre política LGBT escalava, com Rosa defendendo tradições. Ana saía, chorando no frio. Sofia encontrava: você mudou vidas, incluindo a sua. Ana refletia: as decisões custaram amizades, saúde mental, mas trouxeram autenticidade. Mariana, divorciada, reaparecia como amiga, oferecendo closure. No fim, Ana caminhava pelo Tejo, sentindo paz frágil. Olhava para trás, traição inicial levar a crescimento. Mas o preço? Incalculável. E você, leitor, perdoar uma família que te trai por bem maior é certo, ou a autopreservação deve sempre prevalecer?